O Neymar parece cada vez mais distante da Copa do Mundo e tudo indica que o Vinícius Júnior vai ser o camisa 10 da seleção brasileira. Eu sei que muita gente aí não confia muito nele e é justamente por isso que eu tô fazendo esse vídeo, para responder a pergunta máxima que se faz nesse momento: por que o Vinícius não joga na seleção brasileira a mesma bola que ele joga no Real Madrid? Acredite se quiser, existe uma explicação tática muito clara para isso, que vai desde Dorival Júnior até Xabi Alonso e que pode nos ajudar a entender como que a gente extrai o melhor futebol do Vinícius para o benefício da seleção, para que ela vá melhor na Copa do Mundo. No ciclo conturbado da última Copa do Mundo para cá, o Brasil passou pelas mãos de Ramon Menezes, teve outros 6 jogos com Fernando Diniz e depois da lesão grave do Neymar, o Vinícius Júnior assume como a principal referência técnica do time sobre a gestão de Dorival Júnior. E como vocês sabem, o Brasil não chegou a engrenar exatamente com o comando do Dorival. Além de todo o contexto conturbado dentro e fora de campo, existe uma questão tática fundamental que explica o baixo desempenho da seleção e principalmente do Vinícius Júnior nesse período. Esse lance contra Paraguai, por exemplo, ele me dá arrepios até hoje. Mostra a ineficiência principal daquele time, que era na saída de bola, na construção das jogadas, tinha muita dificuldade de chegar no último terço de campo. E aqui a gente consegue ver uma saída de bola pressionada de alguma forma aqui contra o Paraguai, né? Porque o Marquinhos estava sozinho, mas o erro de passe do Danilo gera essa pressão solitária do Pita. E aí já começa alguns problemas de tipo assim, olha onde tá o Gabriel Magalhães, o espaço que existe à sua frente e como ele poderia, em um time e que tá bem mais ajeitado e engrenado para construir e aproveitar as vantagens dentro de campo, como ele poderia, por exemplo, avançar com essa posse de bola, enquanto esses jogadores buscariam receber a bola atrás dessa linha de marcação do Paraguai. Mas aqui não, aqui já existe essa pretensão de vir buscar a bola o tempo inteiro. O Bruno Guimarães vem buscar a bola, o Marquinhos continua na sequência e a gente consegue sair de um momento com espaço para um momento pressionado até esse passe aqui do Paquetá. E o que eu quero mostrar de fato é aqui na sequência. Perceba uma coisa, né? A gente tá em 40 minutos do primeiro tempo, o Brasil tá perdendo pro Paraguai e nesse momento era muitos minutos que o Brasil não conseguia chegar no ataque. E aí começa a existir alguns erros por causa dessa pressa. O Marquinhos, ele acelera o jogo aqui no Arana. E aqui tem um erro principal. O Brasil, nesse momento, ele tinha o Rodrigo como um falso 9, tinha também a presença do Endrick aqui na frente, e ele vem receber aqui essa bola. E muitas vezes o Brasil acabava dando passes pro Vinícius Júnior, e aqui a gente consegue ver o Vinícius bem aberto do lado esquerdo, muitas vezes vindo receber esse lado esquerdo, mas esse aqui é um passe que não gera nenhum tipo de vantagem efetiva pro Vinícius, porque ele já recebe a bola pressionado por um jogador e chega até a ter outros 2 caras aqui na cobertura. E aí, de tanto ele tá o tempo inteiro recebendo passe apenas nessa região e tendo que devolver a bola pro Arana, que ele tenta fazer a jogada individual. E ninguém, de fato, aparece, né? O Vini Júnior tenta o primeiro drible, vai tentar passar na velocidade do segundo jogador e perceba que o time não acompanha, não sobe junto, não tá conexo um jogador no outro, entendendo onde ocupar as regiões do campo, o que fazer dentro de campo. E aqui o Vini Júnior corre sozinho contra 4 jogadores, até de fato que ele recebe o desarme em algum momento, não dá pra chegar sozinho no outro campo de ataque. Era uma equipe que dependia muito da individualidade em certos momentos e o Vini nesse papel muito mais preso ao lado esquerdo, não conseguindo receber a bola em regiões melhores para o seu futebol. Ou seja, era um Vinícius diferente do que a gente acostumou a ver no Real Madrid, pelo menos até a chegada do Xabi Alonso, né? Porque acho que os 6 meses que o espanhol comandou o Real Madrid talvez tenham sido os piores 6 meses do Vinícius Júnior nos últimos anos de Real Madrid. E adivinha como ele utilizava o brasileiro? Pois é, mais uma vez colado na ponta esquerda, com menos ocupação de uma faixa mais central do campo. Olha isso aqui. Eu não vou poder mostrar o lance rolando de novo para não dar problema com o YouTube aqui com as transmissões europeias, mas olha como tá todo mundo se divertindo aqui desse lado de campo, a bola tá nesse lado de campo, tem alguns jogadores até perto desse lance aqui, só que o Vinícius precisa ficar aberto totalmente do outro lado, justamente para abrir espaço, né, para fazer com que o Koundé fique na dúvida entre seguir ele ou seguir o Mbappé por dentro. Mas é o Vinícius Júnior que tem que cumprir essa função mais preso a esse lado esquerdo. Se a gente avança rapidamente na jogada, você percebe que mesmo assim não tem uma aproximação do Vinícius, ele nem aparece aqui nesse clipe
Felipe desse lado esquerdo. Ele faz isso justamente porque é o que o Xabi mandou ele fazer, ser um ponta esquerda que precisa atacar prioritariamente por esse lado esquerdo e não tem liberdade para se movimentar dentro de campo. Pelo menos não tem tanta liberdade comparada ao ano anterior, né? Aos anos anteriores em que o Ancelotti comandou o Real Madrid, e tem uma ruptura completa desse trabalho do Ancelotti, porque o Ancelotti ele colocou o Vinícius Júnior naquela temporada icônica de 2023, 2024, que ele foi campeão do prêmio The Best de melhor jogador do mundo. Ele colocou o Vinícius Júnior não para jogar na ponta esquerda, mas para jogar numa faixa muito mais central de campo. Você lembra disso? Esse gol foi tão icônico que até facilita aqui o fato de eu não poder utilizar a imagem, mas olha aqui nesse momento como você tem o Rodrigo pelo lado esquerdo, o Vinícius numa região central aqui, faixa central de campo, junto do Bellingham, né? E o Valverde ele ficava por esse lado esquerdo, aparece na base aqui junto com o Toni Kroos, junto com o Tchouaméni. Esse é aquele passe que o Kroos dá aqui entre os jogadores do Bayern de Munique pro Vinícius Júnior receber em velocidade aqui na frente. O Vinícius nesse lance faz exatamente aquilo que o Ancelotti espera para ele nessa posição. Trai aqui o zagueiro do Bayern de Munique para essa região, dá o gato e ataca no espaço criado nas costas dele. Então é o Vinícius atacando em velocidade para receber essa bola na frente num contra um e fazer o gol. O mais interessante é que quando o Ancelotti tira o Vinícius Júnior da ponta esquerda e fala que enxerga ele muito mais como um atacante de velocidade, esse cara para atacar esse espaço por dentro, o Vinícius, né, as fontes dizem que o Vinícius não gostou muito da ideia, ficou meio confuso, mas entendeu, respeitou a figura de Ancelotti, que sabe pouco, tem pouca história no futebol mundial, e aí o resto é história, faz a sua melhor temporada da carreira até hoje. E isso é muito importante porque quando o Carleto assume a seleção brasileira no dia 26 de maio de 2025, há quase um ano atrás, fica muito claro para ele qual era o plano, qual era a prioridade naquele momento de pouco tempo até a Copa do Mundo, que é tentar utilizar os principais jogadores da seleção brasileira, que curiosamente também foram jogadores que ele já trabalhou na carreira, como o Rodrigo e como o Vinícius Júnior, modelando, simulando o que foi aquele Real Madrid taticamente, né, em questão de organização dentro de campo. Porque naquele Real Madrid, como eu já adiantei para vocês, você tinha o Rodrigo pelo lado esquerdo, o Vinícius nessa região central ao lado do Bellingham. Você também pode enxergar essa situação como o Bellingham um pouco mais recuado e o Vinícius um pouco mais na frente, e o Valverde pelo lado direito. Eu sei que muita gente tem uma memória desse time, né, que ficou muito famoso quando ele começou de fato a temporada jogando nessa formação, e ficou famoso porque todo mundo ama essa formação aqui, com um meia atrás de dois atacantes, mas isso foi apenas na primeira metade da temporada. Depois fica muito claro como o Rodrigo passa a jogar do lado esquerdo e como o Vinícius é essa flecha aqui na frente de campo, com o Valverde ocupando muito mais, fazendo muito mais um papel de meia direita e o Bellingham aqui flutuando por dentro. Mas o fato de ter Rodrigo e Vini bem perto aqui desse lado esquerdo é algo que fica muito claro, principalmente nos jogos de Champions League de mata-mata. E aí o que era chamado aqui de 4-4-2 ou 4-2-3-1 no Real Madrid passa a ser o que a gente conhece, o que todo mundo chama de 4-2-4, né? Só que aqui com jogadores de fato com características um pouco diferentes, né? Você até tinha o Rodrigo pelo lado esquerdo do Real Madrid, mas do lado direito você tinha o Valverde, que era de fato um meio-campista que protegia muito o meio-campo e não necessariamente um ponta, assim como o Matheus Cunha também tem características um pouco diferentes do Bellingham, é um cara bem mais ofensivo do que o Bellingham, que pode realizar papéis mais defensivos. Só que aí, justamente pela situação que o Ancelotti encontra, né? Ele encontra uma seleção brasileira com muitos pontas em alta no futebol mundial e ele imagina e acredita, até hoje, inclusive, perto da Copa do Mundo, acredita que consegue fazer o time funcionar com esses caras dentro de campo, tentando utilizar o talento desses caras a partir desse sistema que tem como prioridade manter o Vinícius Júnior exatamente na posição que fez ele se tornar o melhor jogador do mundo. Ou seja, que passa a ser um Vinícius Júnior com mais liberdade de movimentação. Aliás, o ataque como um todo da seleção brasileira passa a ter muito mais liberdade de movimentação em comparação aos trabalhos anteriores do Brasil, né? Aliás, consegue executar muito melhor essa liberdade de movimentação na frente, mas o Vinícius que parte aqui às vezes pela esquerda, mas na maioria do tempo muito mais numa região central para atacar esse espaço nas costas da defesa, que é o espaço mais perigoso do futebol, tendo um companheiro de ataque na figura do Matheus Cunha, que vai abrir espaço
espaço para aquele ataque que vai funcionar como uma parede, seja no pivô, seja na tabelinha, para também ajudar a acionar o Vini Júnior por dentro e tendo esse funcionamento como prioritário na seleção. Então, além de ter retomado a sua confiança na seleção por encontrar ali a figura do Ancelotti, ele também encontra um estilo de jogo que consegue, a partir da aproximação dos jogadores dentro de campo, ter muito mais facilidade de ao menos chegar no ataque, que era o principal problema desse time. E esse jogo mais apoiado, mais associativo, ajuda o Vinícius, inclusive, quando enfrenta blocos mais baixos de marcação. E aí a gente consegue fazer uma comparação direta daquela situação contra o Paraguai que eu comecei o vídeo mostrando. Aqui é Brasil e Coreia do Sul, momento em que o Brasil já tá mais organizado no ataque, consegue empurrar a defesa da Coreia para trás, e aqui a gente vê uma facilidade maior de circulação de bola. O Vinícius pela esquerda e o Rodrigo por dentro. Essa inversão acontecia muito quando o Rodrigo começava jogando pela esquerda, às vezes o Vinícius podia cair por ali e o Rodrigo vinha um pouco mais para dentro, principalmente quando tinha bloco baixo, né? Porque se a ideia é usar o Vinícius com velocidade aqui por dentro, se não tem muito espaço para jogar, é claro que ele vai buscar a bola mais pelo lado esquerdo. Mas olha como ele não fica sozinho nessas situações. Aqui ele até tem a pretensão de duplicar a marcação em cima dele, mas tem o Douglas oferecendo opção de passe e logo na sequência você já tem o Rodrigo e o Casemiro aqui na entrada da área oferecendo uma opção extra de passe curto que não seja um chuveirinho na área o tempo inteiro. E aí você tem um dos lances mais bonitos de fato do trabalho do Ancelotti até aqui, essa tabelinha aqui com o Rodrigo que vai fazer muita falta na Copa do Mundo, tem muito talento. São pequenos detalhes que fazem a diferença e esse é o gancho perfeito para eu falar da HRA Consultoria, uma empresa que faz o trabalho de consultoria migratória. E aí para você que tá buscando tirar um visto de trabalho ou de turismo para os Estados Unidos, para o Canadá, para a Europa, eu mesmo tirei o meu visto de turismo para poder viajar para os Estados Unidos com eles, e com eles eu consegui fazer todo esse processo sem perrengue, sem dor de cabeça, estando muito bem auxiliado. A gente sabe que esse momento de tirar o visto é algo que a gente domina pouco e pequenos detalhes podem te deixar de fora, podem fazer o seu visto ser reprovado e aí não tem como cumprir esse sonho. Então com eles eu tive esse acompanhamento do início ao fim do processo, tiraram várias dúvidas, me mostraram várias coisas que eu não fazia a mínima ideia que existiam, me prepararam para a entrevista, enfim, no final das contas consegui o meu visto aprovado com eles e você pode fazer a mesma coisa. Eu vou deixar o link deles aqui na descrição do vídeo junto com esse cupom aqui que vocês estão vendo, cupom de 10% de desconto, então vai lá e aproveita. E calma, eu sei o que você tá pensando agora, você vai falar, mas o Vini não melhorou tanto assim com o Ancelotti, ele ainda teve jogos horríveis, como o jogo contra a França recentemente, e de fato foi uma partida muito ruim. É inegável que ainda falta mais regularidade, né? Tem jogos que ele se destaca e tem jogos, geralmente um na sequência do outro, que ele não consegue produzir muito. E aí eu acho que vale a gente olhar para cada um desses contextos. Por exemplo, a gente tem a chegada do Ancelotti aqui, a primeira partida contra o Equador lá na altitude, que foi um jogo com pouquíssimo tempo de mostrar o teu trabalho, que ele basicamente montou uma seleção um pouco mais até defensiva, né? Teve aqui uma trinca de meio campo com Casemiro, Bruno Guimarães e Gerson, e o Vinícius aparecendo nesse momento defensivo um pouco mais pelo lado esquerdo e mostrando em pouquíssimas oportunidades que o Brasil de fato teve no jogo aquilo que o Ancelotti queria na sequência. Porque no jogo seguinte contra o Paraguai, inclusive eu tava em loco aqui nesse jogo no Itaquerão, o gol que surge na partida ele já mostra aquilo que o Ancelotti quer. Você tem um Rafinha pelo lado direito e o Vinícius aqui numa região central. Quem era o ponta esquerda era o Martinelli. Você tinha o Vinícius e o Matheus Cunha nessa região central, o Matheus Cunha buscando a bola bem mais atrás, o Vinícius bem mais avançado, e é assim que acontece esse gol. Nesse bate-rebate, a bola sobra pro Cunha acelerar em velocidade, e quem é o definidor de jogadas? Quem passa a ser esse cara mais avançado do Brasil? O Vinícius, que ataca o espaço por dentro e faz o 1 a 0. Na sequência ele fica de fora contra Chile e contra Bolívia por causa de suspensão e vai voltar na outra data FIFA contra a Coreia e contra o Japão. O jogo da Coreia até mostrei um pouquinho pra vocês, né? Aquela goleada, teve talvez a melhor partida do Vinícius Júnior com a camisa da seleção brasileira em todo esse ciclo até aqui. Teve a participação naquele gol que eu acabei de mostrar, teve assistência e teve gol no final também. Além da gente ver o Vinícius muito mais solto dentro de campo nessa partida, tendo muita liberdade de movimentação e conseguindo combinar com os seus companheiros a partir dessa liberdade de movimentação, o gol que ele marca tem aquilo que é o grande objetivo do Ancelotti, aproveitar a velocidade do Vinícius Júnior contra um campo aberto. Ele quer um time mais acelerado para isso, ele quer o Vinícius Júnior mais centralizado para isso, e foi exatamente o que deu certo naquele Real Madrid que ele quer trazer para a seleção brasileira. Inclusive esse passe do Matheus Cunha para aproveitar a velocidade do Vinícius é exatamente o que aconteceu também no jogo contra a Croácia, né? Inclusive era um escanteio também. O Matheus Cunha observa uma
movimentação do Vinícius e aproveita para dar esse passe em velocidade. Contra a Coreia, a gente tem aqui ele vencendo em campo aberto, conseguindo, né, na cara do gol aqui, resolver muito bem a situação, travando e fazendo o gol. Já contra a Croácia, é um pouco mais cercado de jogadores, tem o Masterclass do Vinícius Júnior aqui, né? Trava muito bem, enxerga muito bem os espaços e consegue essa assistência aqui pro Danilo marcar esse golaço. Só que a gente viu o conceito se repetir 3 vezes. É o passe do Kroos pro Vinícius em velocidade, é o passe do Cunha em velocidade pro Vinícius contra a Coreia do Sul e também contra a Croácia, os dois gerando gol pro Brasil. O problema é que depois desse excelente jogo contra a Croácia, a gente tem um jogo contra o Japão que é um pouco mais apagado. Tem um vídeo só sobre essa derrota que eu analiso aqui no canal, mas basicamente o que a gente viu na partida foi um Japão que soube se defender muito bem e impediu que o Brasil conseguisse criar os espaços, né? O Brasil termina o primeiro tempo com 2-0 de vantagem porque ele conseguiu ser muito eficaz nas chances que ele criou, mas não teve muito espaço para fazer muita coisa e dentro disso o Vinícius não teve as melhores atuações em campo. Na outra data FIFA, o Brasil enfrentou Senegal e Tunísia. Contra o Senegal, acho que foi uma boa atuação da seleção como um todo. O Vinícius não chegou a marcar gol, mas jogou muito bem, conseguiu bons ataques, conseguiu boas combinações na frente. O Brasil conseguiu vencer essa batalha física contra o Senegal, encaixando várias jogadas de perigo, e aí volta a ser o que parece que permeou todas as data FIFAs do Brasil até então, que é um jogo muito bom seguido de um jogo ruim, um jogo abaixo, que foi o jogo contra a Tunísia. Geralmente ele começa bem a data FIFA, termina muito mal, ou às vezes intercala essas duas situações. Mas contra a Tunísia, que também tem vídeo só falando sobre essa derrota aqui, o Brasil cometeu muitos erros ali, teve muita dificuldade contra uma defesa um pouco mais fechada, e o Brasil que estava um pouco menos criativo em campo, e ali o Vinícius acabou um pouco encaixotado nesse meio de campo, sem conseguir fazer a bola chegar nele para conseguir os ataques em velocidade. E aí na partida que o brasileiro mais queria que o Vini jogasse bem, que foi contra a França, ele teve talvez as piores atuações com a camisa da seleção, pelo menos top 3 piores atuações. E aqui em um contexto diferente que chamou a atenção. Contra Tunísia, contra Japão, foram jogos em que o Brasil como um todo não jogou bem. Como um todo não conseguiu criar. E aí o Vinícius pouco foi acionado. Agora contra a França, ele até foi acionado. O Brasil até conseguiu encontrar espaço, como nesse lance aqui. Ele parte para jogar praticamente um 3 contra 3, contando o Matheus Cunha, pode até vir a ser um 3 contra 4. Só que aqui o erro do Vinícius Júnior, né, o que fez o Vinícius Júnior jogar mal nessa partida foi totalmente as suas decisões em campo. Aqui estava claro que o passe deveria ser no Matheus Cunha, que ele poderia dar o passe no Rafinha ou até finalizar em gol, mas o Vinícius aqui escolhe pela jogada individual e vai mal aqui na sequência do lance, não consegue uma finalização, não consegue uma jogada de perigo, e nesse jogo errou muito drible, errou muita jogada individual de tomada de decisão, o que mostra que foi algo totalmente pessoal, não foi algo coletivo. E aí colocando na balança, eu acho até que é uma situação menos pior se é algo individual e não coletivo, porque é mais fácil de ser resolvido jogo a jogo. Tanto é que contra a Croácia, um Vini que parecia mais confiante, que parecia com a cabeça mais no lugar, acertou vários dribles, chegou àquela jogada de assistência maravilhosa, fez uma grande atuação na partida como um todo e conseguiu mudar dentro do mesmo sistema em que ele recebia a bola onde deveria receber, era potencializado a partir da sua movimentação, e o Brasil como um todo consegue fazer uma boa partida. Aqui, com a cabeça no lugar, ele fez um grande jogo contra a França. Não sei o que aconteceu ali dentro de campo, mas ele não fez um grande jogo individualmente. Ou seja, para além da emoção, qual que é o cenário racional que a gente tem da história do Vinícius na seleção brasileira até aqui? Vamos lá, é um cara que passou a fazer parte do ciclo da última Copa do Mundo pouco antes do torneio, né? Ele entra ali no finalzinho, na reta final do trabalho do Tite pra Copa, e o Tite deu espaço e ele foi bem no Mundial, né? Tanto é que estreia dando assistência de trivela pro Richarlison, faz gol no mata-mata, tem boas participações naquele momento sem o Neymar dentro do time, e faz isso sem toda aquela pressão, né? Sem a pressão de ser a referência. E sem toda a pressão de ser a referência, ele faz uma boa Copa do Mundo. Nos anos seguintes, ele cresce de status, e aí quando o Brasil perde o Neymar por aquela lesão grave, o foco vai todo pro Vinícius. E aí eu sei, é aqui que se espera que o craque, que o salvador, ele fique acima das adversidades, né? De fato, não acho que é uma cobrança totalmente fora da realidade, porque acontece muitas vezes no futebol, aconteceu muitas vezes na seleção brasileira com outros caras como referência, não foi o que aconteceu agora. Não aconteceu com o Vinícius e nem com nenhum outro nome durante esse período de instabilidade. O que a gente via, na verdade, era raros momentos de uma participação um pouco mais decisiva
em algum jogo, e outros vários momentos ruins que praticamente apagavam aqueles bons momentos da nossa memória. Fato é, como eu mostrei no vídeo até aqui, que ninguém até hoje soube potencializar o Vinícius Júnior tão bem quanto o Ancelotti. E agora ele repete na seleção brasileira a mesma ideia que ele teve daquele Real Madrid, que ganhou tudo, em que o Vinícius foi o melhor jogador do mundo. Isso até traz resultados rápidos, bons jogos contra Paraguai, Coreia do Sul, Senegal e também agora o último contra a Croácia, mas todos eles seguidos de uma partida muito ruim da seleção brasileira como um todo e do Vini não conseguindo se sobressair dentro desse cenário. Afinal, era o começo de um trabalho. O que fica claro é que o Vini que chega para sua segunda Copa do Mundo não é o Vini que nunca jogou nada na seleção, porque aí é sua emoção ou sua falta de memória falando mais alto, mas é um Vini inconstante dentro de uma seleção que também foi inconstante durante todo o ciclo. Ele, né, parece não ter a capacidade na seleção de ir bem, mesmo que ao seu redor todo mundo esteja mal. Mas nem por isso eu deixaria de insistir nele, que sim, é o melhor jogador que o Brasil tem disponível. Agora, a gente não pode esquecer, tirar de contexto o fato que nos últimos 10 anos ninguém participou de mais gols na Champions League, no maior campeonato de clubes do planeta, do que o Vinícius Júnior. Nenhum outro grande craque de seleção tem os números que ele tem nos últimos 10 anos na maior competição do mundo. Isso significa alguma coisa, ainda mais para uma seleção brasileira que está melhorando o seu desempenho com um técnico que ajudou ele a ser o melhor jogador do mundo. Faz sentido que o Ancelotti acredite que ele pode ser o protagonista que a seleção brasileira precisa, com um pouco mais de jogos, né? E talvez não, né? Principalmente os 8 jogos de Copa do Mundo, que é o que a gente espera. Deixar essa inconsistência de lado, junto com a seleção como um todo, ter essa evolução clara que já existe e que eu já mostrei aqui pra vocês nesse vídeo. E aí, você concorda comigo? Algo que eu falei aqui te ajudou a mudar um pouco a sua visão sobre o Vinícius Júnior? Comenta aqui embaixo o que você faria, pra quem você daria a camisa 10 dentro desse contexto de Copa do Mundo e o que você espera da seleção daqui pra frente. Não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, a gente tá na meta de bater 12 mil inscritos e compartilhar esse vídeo com pelo menos um amigo que você sabe que fala muito mal do Vinícius Júnior. Faz isso aí. Tamo junto e até a próxima.